Eu Então, vim hoje para poder faltar no dia da apresentação. caso pensado, Wesley. Vim hoje para... A gente sempre dá um jeito, né, para as coisas, não tem jeito, não. A gente se preocupa muito com os compromissos e leva a sério e assim vai indo mesmo. Mas sejam bem-vindos, boa noite novamente para vocês. Então, hoje chegamos ao nosso terceiro encontro, né? Tivemos uma pausa aí de uma semana, mas a gente vai agora retomar e dar continuidade. Essa jornada ela vai ser meio que curtinha, assim, apesar dessa interrupção. Vai ser curtinha aí, dia 16 de agosto já é para estar tudo encerrado, né? Então, vai passar rapidinho aí. Então, nós temos os nossos próximos encontros. Hoje, dia 9, daí temos a semana que vem, dia 16. Aí, o dia 23, eu comentei com vocês no primeiro encontro, nós temos a formação, né, dias de estudo e planejamento, nas escolas do estado todo. Então, precisava ver com vocês já, fazer uma enquete aqui entre nós, para ver que dia que a gente pode transferir, né? A orientação da secretaria é que não realizemos encontro nos dias de estudo. Quem tem encontro na segunda, normalmente não tem, mas quem tem encontro na terça, está transferindo para quarta ou para quinta. Quarta-feira, dia 24, é o primeiro dia ali de aula, né? O retorno dos estudantes. Então, de repente, fica complicado ali para a gente, não sei o que vocês acham. E aí a sugestão seria na quinta. O que vocês acham? Vamos comentando, depois quando entrar mais gente, a gente decide. Batemos aí o martelo. Como é que Para é para mim, na vocês aí? terça não teria problema nenhum, porque a gente acaba lá às 5h30, 6 horas. Para mim, terça-feira não tem nenhum problema. Não sei para os outros colegas como é que vai ficar. Para mim, na terça também não teria problema nenhum, não. Na quarta eu já tenho compromisso. Na quarta noite eu faço outros formadores, né? Sim. Faço formadores de Miserável, língua Soraya. Deus portuguesa. o livre. Fih, eu estou nessa luta ainda. Sou nova de estado, eu estou na luta. Mas é bom, né? É bom, é muita coisa Eu também não posso na quarta, professora, que tenho aula à noite. Entendi. Aí na quarta não dá para mim. E na quinta? Na quinta, ok. Soraya, Wesley, porque quinta já começou tudo, daí se vocês não têm compromisso à noite, é só para a gente não ir de encontro ali a formação, né, de estudo e planejamento, às vezes quer repassar alguma coisa para outro dia, ou às vezes o dia é muito desgastante, daí de noite a gente está meio que o pólen, né? Na quinta, para mim, é diferente, eu tenho HA, então, e a semana termina na quinta-feira, de manhã. Sim. Então, tanto faz. Só na quarta-noite que eu tenho formadores. Tá. Vamos ver se mais... Eu quarta eu também não posso. Eu tenho que levar meu filho jogar bola. Na quarta. Na quinta tudo bem então, Wesley? Pode ser. Deixa eu só mandar aqui de novo o link para o Arnaldo, que ele está sendo negado o acesso, mas está tudo certinho. Ele deve estar entrando com e-mail que não é @escola. Mano, você compartilha com a piada mais pesada. A Paola disse que vai se atrasar um pouquinho. Agora o Arnaldo disse que já está dando certo. Deixa eu perguntar uma coisa. Todos vocês vão vir nesse encontro em Londrina, dia 2 de agosto, no estado inteiro? Encontro do quê? Eu não. Do Educacenso? Não. Eu não, acho que o nosso é aqui em Curitiba. Tá. Eu acho que nós também, de Curitiba, é Curitiba.
Então, porque aí nós aqui de Maringá, nós temos que ir lá para o núcleo de Londrina. Eu estou lembrando mesmo que vai ter esse encontro, mas nós vamos participar em Curitiba mesmo. Acho que é metropolitana também, acho que fica em Curitiba. Eu acho que vai ficar. São 4 núcleos que vão fazer. É Curitiba, Londrina, Foz do Iguaçu e Cascavel, alguma coisa assim. E Londrina, então, né? E Londrina, aham. Então deve ser isso. Então, estamos aqui, vou fazer uma chamadinha aqui, tá Wesley, tá Soraya, tá Maria, Márcia. Oi, Márcia, boa noite. Boa noite. Eu estava com problema aqui, tá? Por isso que eu tive que sair, mas já entrei rapidinho. Que bom, que deu certo. O Arnaldo também, boa noite, Arnaldo. Boa noite, Zenildo. Eu estava negando o acesso para mim aqui, eu entrava com a escola, mas agora nesse outro link deu certo. Obrigado. Tá. E boa noite, Crislene. Eu acho que a Crislene, não sei se ela está em trânsito, ela vai entrar e depois que ela está em trânsito ainda, que ela está com aula no doutorado, aí depois, quando ela estiver participando, ela fala aí com a gente, que é o primeiro encontro dela hoje, devido aos compromissos do doutorado, ela não participou nos anteriores, né, mas tá vindo aqui para mais uma companheira aqui para os nossos encontros. Então, a Paola também vai se atrasar, e eu acho que... Está gravando? Está gravando já. Então depois eu pergunto. Tá bom. Tá. Gente, então assim, ó, toda terça-feira, no primeiro encontro, eu falei, eu vou ficar uns minutinhos ali, quem precisar de alguma orientação sobre o portfólio, alguma dificuldade ali, eu deixei vários recadinhos lá para vocês já, porque, como eu falei, assim, vai terminar dia 16 de agosto, dia 16 de agosto já terminando, já tem o final. E no 5º encontro, a gente vai ter uma apresentação ali, metade do grupo já vai fazer uma apresentação ali da primeira implementação. Eu vou falar aí na sequência dessa implementação que vai acontecer agora nos dias de estudo e planejamento, né? Então, nós já pensamos em algumas ações no encontro 2, e agora, na sequência, então, seria vocês estarem organizando e aplicando, fazendo essa implementação ali nos dias de estudo e planejamento com os professores. Lembra que a gente falou do layout lá, de fazer um layout diferente, com as carteiras, com a sala do encontro ali, né, para ir trabalhando assim um pouquinho a diferença que dá, como é que os professores vão sentir esse novo formato, uma sala de aula diferente ali. Então, a gente daqui a pouquinho vai explanar melhor sobre isso, tá bom? Eu vou, então, iniciar aqui com a apresentação do nosso roteiro né? Oi, boa noite, Paola. Boa noite. Tudo bem? Deu certo. Então, hoje o nosso encontro, pessoal, é sobre a gestão de resultados, acompanhamento do rendimento escolar. Né? Então, nós sabemos que o diretor formador é uma aprendizagem que se dá juntos, né? A gente trabalha o cotidiano na nossa gestão, né? Os conteúdos, as demandas aí dos nossos desafios diários, né? Dentro do ser gestor, e a gente, esse momento aqui é um momento nosso, então é muito importante que a gente esteja totalmente voltados neste momento para este encontro, é um momento que a gente tira para se dedicar e discutir com os nossos colegas, não é só mais um curso, mais uma formação, mais um formador, mas que esse formador possa sempre trazer algo novo para nós e fazer uma diferença na nossa vida. Que às vezes a gente vai numa reunião, no encontro, a gente sai e fala, puxa vida, podia ter ficado sem, não me acrescentou nada, né? E aqui não tem assim, né? Não é a Zenilda, não é o colega, ou não é o conteúdo do DAP que vai vir aqui e vai fazer uma transformação, né, assim, na gente, né?
é a nossa partilha, é o nosso compartilhar das ideias, das orientações, o conteúdo que vem, ele é a base, né? Ele é que sustenta aqui as nossas discussões, mas o nosso cotidiano, as nossas vivências que ajudam a incrementar isso e fazer com que a gente tenha um momento tranquilo, um momento de formação, e que essa formação possa realmente acrescentar algo novo na nossa vida. Então, como todos os nossos encontros, a gente ficou de começar com uma reflexão, né? Então, uma música, uma poesia, alguma coisa assim. Primeiro encontro, eu trouxe uma música para a gente, né? Portas, lá da Marisa Monte. No segundo encontro, a gente teve a participação ali da Soraya, e hoje nós vamos ter a participação da Maria Elizabeth, que se dispôs ali para nós trazer uma poesia. Você quer que eu tire a apresentação, Maria, para você? Você vai apresentar alguma coisa ou não? Posso só ler também? Pode sim. Eu vou ler. Eu trouxe um poema do Ferreira Goulart. Eu gosto muito desse poema, chamado O Açúcar. Então, esse poema diz assim: o branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como um beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas esse açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tão pouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana, e veio dos canaviais extensos que não nascem por acaso no regaço do vale, em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem de fome aos 27 anos. Plantaram e colheram a cana, que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram esse açúcar, branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Isso, é um poema de Ferreira Goulart. Alguém gostaria de dar um palpite, dar uma contribuição sobre o que sentiu aí durante a leitura da poesia da Maria Elizabeth, do Ferreira Goulart, O Doce Açúcar? Nunca tinha escutado, a primeira vez que eu ouvi. Se o pessoal já conhecia esse poema, eu comecei a ler Ferreira Goulart quando eu li pela primeira vez esse poema. Aí eu comecei a ler mais sobre ele, a conhecer um pouco mais as obras dele. Então, eu não conhecia também, mas eu lembrei do pessoal que saía na minha cidade para cortar cana, né? E que hoje esse povo não sai mais, né? Porque eles já estão sendo substituídos pela máquina, né? A usina de açúcar, ela já não está mais tão escura, né? Mas ela é totalmente mecanizada e essa mão de obra, ela já desapareceu, né? Então, esse cara que lá morria de fome, lá aos 27 anos, enfim, né? Esse cara nem emprego tem mais, né? Então, é uma substituição drástica, né, da mão de obra. A gente vê isso no Norte Velho do Paraná, em algumas cidades. Eu sou natural de Ibaiti, lá tinha 2 usinas de açúcar muito grande, e que esse pessoal hoje já não sai, né? Totalmente, a grande parte dessa massa é mecanizada, e onde ainda ocupa a mão de obra é o serviço braçal, é os locais assim de acesso nenhum, né? Então é uma coisa para a gente também tá
né, pensando como está, né, substituindo e tão rápido né, a mão de obra. Se você não qualificar, você não vai conseguir a empregabilidade, né, e são cidades que elas diminuem, né, ao contrário, aqui de Guaratuba, por exemplo, que é uma cidade que só cresce, né, a quantidade de pessoas, falta escola, falta vaga, essas cidades da monocultura, né, principalmente onde falo de açúcar, ela concentra muita riqueza e distribui bastante pobreza. Acho que era isso. Legal, Wesley. Obrigada pela sua contribuição. Esse poema do Goulart, ele é ali da fase mais crítica do Ferreira Goulart, né? Onde ele faz uma crítica ao capitalismo mesmo, isso que o Wesley comentou, né? Ele fala, ele está ali na praia, na Ipanema, no lugar no Rio de Janeiro de destaque, né? Com pessoas de dinheiro, se deliciando com açúcar que não foi produzido por ele, né? Então, aí ele divaga, nesse livro dele todo, ele divaga sobre essa questão do capitalismo, da exploração da mão de obra, né? É assim, é um poema bem interessante, assim, tem muita coisa para ser analisado, né? A questão do eu, tudo se você perceber ali, é tudo eu, mas esse açúcar não foi feito por mim, né? Então, ele faz uma autoanálise ali da condição dele diante dessa exploração que é da mão de obra. Mais ou menos assim. E há quanto tempo o Ferreira Goulart escreveu isso, né? E daí para cá só foi... Hoje nós temos a inteligência artificial trabalhando, onde a gente achava que não ia acontecer, né? Até na escola estamos sendo substituídos. E aqui nós temos uma indústria, maior frigorífico de suínos da América Latina, que é a Primeiro, está batendo 5 mil porcos por dia e vai chegar a 15 mil. Ele não tem contato, é tudo robô que corta. Tem pessoas, sim, para alguns cortes, alguns repiques, né? Mas é tudo automatizado. E aos poucos a gente vai automatizando e o ser humano vai sendo a formiguinha que carrega a folha só. E daí vem um desafio para nós, educadores, né? Que colocar na cabeça dos nossos jovens, dos nossos estudantes, né? O empenho pelo estudo, né? Se não existe mais a mão de obra braçal, vamos dizer assim, né? Vai cada vez mais se extinguindo, e você vai ter que aprender a operar máquinas, e para isso você tem que usar o intelecto, né? Então, e a gente vê assim, né, de forma geral, né, nesse encontro lá em Foz do Iguaçu, a gente encontrou diretores de várias regiões do estado, né, cada um com a sua realidade e suas dificuldades que os estudantes estão tendo de aquele gosto pelo estudo, né, é uma preocupação nossa. Eu acho que quando você pensa ali, né, no produto final, né, que é o açúcar, que adoça e que, né, a gente põe no chá, no açúcar, no chá, no café, no leite, num suco, né, fica mais doce, né, ou no próprio doce, né, a gente não sabe o caminho percorrido, né, para chegar até ali. E os nossos estudantes, né, às vezes não pensam nessa origem, o percurso deles também de vida, né, como seres humanos, como pessoas que estão em formação. Muito obrigada, Maria Elizabeth, pela sua contribuição aí, trazer para nós essa reflexão muito legal, bem, assim, muito atual, né, bem de acordo com o que a gente está vivenciando ali. Genilda, só respondendo ao professor Arnaldo ali, esse poema, Ferreira Goulart, ele é contemporâneo a Drummond, então esse poema ali, ele deve ser mais ou menos da literatura contemporânea ali da década de 70, como final dos anos 70, começo dos anos 80, por ali, assim. Uhum. Não sei exatamente a data. Sim, só dizendo que ele já era atual naquela época, continua atual hoje, né? Exatamente. Parece que os nossos
os nossos estudiosos aí, escritores, já, né, parece que prescrevia tudo que viria, né? Você pega Machado de Assis ali, é totalmente atual, né? É uma coisa de louco, esses pensadores nossos. É 1980, para ser exato. Opa, já saiu uma pesquisa ali no meio. 80. É bem uma época bem crítica mesmo. Então, vamos retomar um pouquinho, né, nosso segundo encontro, e nós discutimos sobre a relação entre a observação da sala de aula e a melhoria na qualidade das aulas. Refletimos sobre a organização do ambiente físico da sala de aula, então aqui a gente mostrou ali algumas figurinhas, né, sobre os formatos existentes das salas de aula e pensando numa possibilidade de mudança também nas nossas escolas, né. Partilhamos possibilidades de organização dessa sala de aula e tivemos aí uma tarefa que é para o dia do estudo e planejamento. Depois eu vou, aqui na sequência, a gente vai ver certinho. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui um pouquinho mais. Deixa eu ver. Tá, vocês estão conseguindo ver bem ali, gente, do checklist? Quer que amplie um Está bem pouquinho? pequenininho, se der para ampliar é bom. Ctrl mais, Ctrl mais. Melhorou, gente? Parece que não mudou nada? Mesma coisa. Mesma coisa. A gente tira foto para fazer a tarefa de casa. Mas dá para ler. Para mim já parece que... Deixa eu dar um Ctrl menos para ver se ele não começa... Não, já foi o menos demais aqui. Para mim já está em 200% aqui. Eu vou ler para vocês aqui, daí depois esse material está lá no Classroom, daí fica fácil lá para vocês. Então, aqui o nosso checklist sobre a nossa tarefa, né, que é para a gente realizar agora, que vai servir como a primeira implementação do formador. Então, temos um checklist aqui. Primeiro, planejamento da organização do espaço físico para ser anotados nos dias de estudo e planejamento. Aí, depois, realizar os registros no portfólio a partir das discussões realizadas, relatando a proposta de organização. Fazer registros fotográficos durante os dias de estudo e planejamento para anexar no portfólio. Coletar feedback dos professores a respeito da organização adotada. Alguém já conseguiu discutir na escola, com os colegas, com os diretores, com os auxiliares, com os pedagogos, sobre essa implementação para a gente realizar agora no dia de estudo, ou não deu tempo? Ainda não, nós combinamos de fazer isso essa semana. Eu e a minha dire já combinamos que nós vamos fazer isso. Aí agora nós vamos se reunir com a equipe mais próxima, né, que eles estão no recesso, mais próximos do final para a gente montar a semana deles para organizar isso. Uhum. Eu já combinei com a minha diretora está de férias, e aí nós somos em 2 auxiliares, né? Uhum. E aí nós já combinamos também, só que a gente arrumou uma briga com as pedagogas, né? Porque elas já organizaram a formação para que não viessem um dia antes, né? A gente tivesse que convocar. Mas aí já deu tudo errado. Já vão ter que ser convocados, vai ter que mudar e arrumar uma confusão com elas. Eu acho que eles já tinham encaminhado, né, algumas atividades para ser realizadas, né, já tinha tido uma reunião, uma web, né, mas nada assim muito longo, né, eu acho que pode ser utilizado alguma coisa como uma abertura, ou um dado momento, assim, né, até como
uma atividade até mais, mais descontraída, assim, com eles ali, levando eles para essa reflexão, né, do objetivo que é trazer novas possibilidades de organização do ambiente da sala de aula, né? Eu não sei nos demais núcleos, mas aqui, por exemplo, depois que a nossa tutora fez a reunião com a gente, os outros embaixadores das plataformas começaram a mandar várias coisas que eram para inserir nos estudos de planejamentos. Então, tela de BI de Matific, quizzes, Desafio Paraná. Então, quer dizer, toda aquela organização que teve, agora a gente vai ter que realmente refazer, porque tem que inserir isso que veio depois. Então, quer dizer, até o dia 22 vai chegar mais coisa ainda, né? Porque se pensar em todas as plataformas, então vai chegar mais coisa ainda. Todo mundo quer um pouquinho, né? Quer aproveitar os professores juntos para definir novas estratégias, é verdade. Então, mas aí vem um horário tão apertado, né, Zenilda, para cheio de coisa para fazer e o povo entrouxando coisa na galera, né? Porque assim tá assim uma doideira, né? Os embaixadores não se conversam, né? E cada um quer puxar a sardinha para o seu lado, né? E fica tudo lá para a gente, porque a SED já passou uma programação, né, que fecha lá às 16 horas, né? Daí eu pedi lá um pedaço para fazer a tarefa do formadores, né, que tinha que estar contemplado já na organização, né? Porque quantas escolas, pelo menos, alguém da gestão de cada escola está fazendo esse formador, né? Daí já não tem, então a gente já colocou um tempo, e daí assim, dá-lhe embaixador querendo um quinhãozinho, né? Uma fatiazinha do bolo, e daí vai ficar só migalha o nosso tempo, né? Acaba sendo tão fragmentada a nossa formação, né, que vai dando desespero. Tem horas que dá vontade de largar os bets, não fazer nada que é pedido e fazer a formação dentro do entendimento que a escola tem. Isso, né? Mas isso é importante, sabe, Wesley? Essas coisas, né? É muito importante, porque realmente 2 dias é pouca coisa, né? E falar do BI ali, mostrar alguns dados é importante, né? Mas, assim, para abrir para a discussão, teria que ter uma coisa mais estruturada, com mais tempo, mesmo porque cada profissional ali, do inglês, da matemática, de outras áreas, também vão fazer as suas justificativas e tudo mais, né? Então, eu acho que é importante estar pontuando, isso nós não podemos deixar de fazer, né? Está pontuando os professores ali, né? Até, por exemplo, a redação agora do Agrinho, né? Que a gente estava ali bem apurado, daí foi prorrogado, então já ganhamos um tempo maior ali, né? Até 2 de agosto. Então, é importante estar pontuando, mas realmente por isso que é importante a equipe se reunir, né? E tentar colocar aquilo que realmente é prioridade, para que também não fique muito cansativo. Enquanto equipe, é importante que esteja assim, bem sincronizado, porque senão dá a impressão que a escola está desorganizada, que não pensou no dia de estudo, que foi, né, foi jogando coisas lá para os professores fazerem. Então, é muito importante essa organização ali, né, tentando dividir os espaços ali, mas sem muita atropelo. Mas se a gente não filtrar, Zenilda, e for fazendo do jeito que vem, o troço é a gaiola das loucas, né? Porque assim, não tem jeito. A gente já discutiu prova Paraná agora no início do trimestre. Agora vem de novo olhar índice de prova Paraná. Bullying já foi discutido também, né? Então, o tempo todo, né? A gente discute exatamente. Bullying. Então, se for filtrar mesmo ali, não tem nada novo. Não tem nada realmente mais. Talvez o BI aprendizagem, para fazer uma comparação ali das notas parciais do segundo trimestre com as notas do primeiro, né? A questão da busca ativa, mas agora ficar repetindo nota de prova Paraná é totalmente desnecessário, sendo que o importante seria olhar o BI aprendizagem e o nivelamento, é o professor pensando o que ele vai dar na primeira semana de aula. Né? E a gente fica batendo em cima das mesmas coisas ali que não cansa o professor, incomoda, aí depois o professor está no celular conversando, né?
não tem nem como chamar É atenção. muito, é muito importante, por isso que eu falei, é importante a equipe se reunir, filtrar algumas coisas, ver qual foi o encaminhamento que foi dado no último no último dia de estudo e planejamento, que teve em maio, né? Então, dar sequência, mostrar, eu acho que a Prova Paraná é importante, está mostrando, porque esse ano nós vamos ter a Prova Paraná Mais, né? Que é uma antiga prova do SAEP, né? Que ela vai intercalando com a do SAEB, né? São dados importantes para serem analisados, por isso que a equipe tem que ir dosando ali, dividir o espaço dessas 8 horas, né? São 2 dias, 4 horas por dia, são 8 horas ali, para que tente sincronizar aquilo que realmente é importante para pensando que é um semestre inteiro que vai ser organizado nesses 2 dias, né? Então, o nosso encontro de hoje, eu acho que vai ajudar nessa questão da gente se organizar. E a gente vai trabalhar sobre a importância de como você verificar dados, como você fazer o levantamento dos dados, como você usar esses dados para ser revertido em estratégias para a própria ação da escola, que é o nosso encontro de hoje. Quem que pode ler, por favor, o objetivo de hoje? Posso Refletir. ler? Vai lá então, Márcia. Não, pode ir, Wesley. Refletir, discutir e partilhar experiências e práticas eficazes de acompanhamento e gestão dos rendimentos escolares, visando a melhoria contínua da qualidade de ensino e, consequentemente, da aprendizagem dos estudantes. Então, é o nosso objetivo. Exatamente. Então, se a gente sempre se pautar por aí, a gente vai pegando um pouquinho de cada coisa e vai dando espaço, a gente sempre vai encontrando os espaços para cada coisa. Porque isso que é importante, né? Discutir, partilhar experiências e práticas. Então, é um momento também, nesses dias ali, até de estar fazendo uma reflexão com os professores do que foi o primeiro semestre, né? Na minha gestão mesmo, lá na minha escola, foi um ano, assim, diferente, com muito professor novo, 5 professores saíram de licença especial, a gente tinha 5 professores substituindo, 5 não, mais de 5, né, porque uns pegaram, veio um substituto de manhã, veio um substituto à tarde, então essa realidade também, ela é compartilhada aí por vocês. Então, assim, é um momento de retomada, sempre a gente sentir o chão, né, que foi, como a gente está pisando, para ir pautando, como a Soraya falou, né, as dificuldades que teve, os resultados que teve, para a gente ir se encaminhando para uma nova possibilidade aí de ação nesse semestre, nesse segundo semestre. Então, nós temos um vídeo aqui, eu pedi para que vocês ali de última hora trouxessem papel e caneta, para anotar, enquanto vocês assistem o vídeo, vocês vão anotar 3 palavras-chave. Né? Escutei ali, essa palavra é importante, ela tem peso para mim, vocês anotam ali, que daí a gente vai poder fazer uma atividade já na sequência com essas palavras, tá bom? A primeira coisa que tem que acontecer numa escola é a escola ter os seus próprios sonhos. Depois que ela tem os sonhos dela, você fala, vem cá, vamos sonhar junto aqui. Vamos fazer esse estado, esse município melhor. E aí surgem as metas. As metas não devem ser o norte, aquilo que vai nortear o seu trabalho todo santo dia. Ela é para onde você vai. Agora, você vai para ela naturalmente, você faz o seu trabalho como ele tem que ser feito. A sociedade disse, escola, eu estou delegando para você a função de garantir o direito ao aprendizado dessas crianças. Logo, a escola tem que dizer para a sociedade, olha, eu garanti, porque eu cumpri com essas metas. Eu olho para essa escola, eu vejo como essa escola tem que ser daqui a 10 anos. As metas vão ser cumpridas porque a escola não pode estar como ela está hoje. Quando vier assim nas suas costas o peso de resultados que você vai ter que dar, né?
Mas quando você tem uma visão da sua escola, quando você tem uma compreensão do trabalho que você vem realizando, você vai ter toda uma tranquilidade para se expressar, seja lá sobre o que for dentro da sua escola. Hoje a gente entende que nós fizemos uma escola para nós, que receba os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos netos, mas que também receba muito bem a comunidade. Não foi uma escola para os números, assim. E, dentre essas escolas que atendem alunos de baixa renda, nós somos a melhor escola do Brasil. Então, eu penso que a gente precisa, muito mais quando está fazendo a gestão pública, é como é que a gente cria mecanismos de fortalecimento dessas boas experiências. É necessário ter uma visão do todo que integre o todo, que produza fluxo nesse todo, que faça com que a secretaria converse com as regionais, que as regionais conversem com as escolas conversem com as regionais, conversem com a secretaria, e nesse processo de ir e vir, eu aumento em muito a capacidade de entendimento do que acontece e aumento em muito a capacidade de troca para boas experiências. E com isso, eu aumento a virtude do sistema. Eu penso que a avaliação enquanto interna serve para a unidade de ensino poder avaliar, né, se os alunos estão alcançando o resultado planejado pelo professor. Quando a gente pensa em avaliação externa, a gente precisa associar, eu acho, que a rede de ensino, né? Porque estado A está tão bem, estado B está tão mal, porque escola X está com a nota lá em cima, outra escola está com a nota lá embaixo, né? E algumas escolas querem superar demais esse padrão. Tá bom, supere. Mas só conhecer matemática e saber leitura e interpretação de texto não te permite ser um cidadão integral. Por outro lado, sem saber ler e interpretar, né, textos variados, você também não pode ser um cidadão integral. Eu tenho um aluno, que ele é excelente aluno, assiste às aulas, participa, ajuda, contribui na sala de aula e tal, mas no dia da prova dele, ele foi e tirou 2. Esse aluno não pode ser avaliado pelo aquele documento que é a prova, porque aquela avaliação ela é só quantitativa. O sistema de avaliação ele visa muito o quantitativo, porque a sociedade quer o quantitativo. Os pais querem o 10. Na minha opinião, a avaliação mais eficaz, que dá mais resultados, é a qualitativa. É o conjunto da obra, é o contexto todo do aluno, e não aquele momento que ele tirou 2. Eu vou perguntar para ele, por que você tirou 2? Porque faleceu alguém na minha família, porque eu tive um problema financeiro, porque eu briguei com meu pai e minha mãe. Tomamos os números como ponto de partida, ou seja, se no ano de 2015 eu tive uma aprovação X, no ano de 2016 eu quero uma Y. E sempre avançando nesse sentido. E observando que para conseguir esse avanço é necessário mudança de algumas práticas. Mas os alunos fazem música aqui, os alunos estudam música, os alunos fazem esporte, os alunos fazem xadrez, os alunos brincam também. Quer dizer, a gente percebe que quando os números vêm, eles repercutem não resultados isolados, mas assim, resultados do conjunto. O diretor, pela lei de diretrizes e bases e pelas legislações estaduais, ele tem ampla liberdade de atuação. É você poder usar as ferramentas pedagógicas da sua maneira. Mas a educação ela tem que ter critério, ela tem que ter regra, ela tem que ter caminho mínimo para você trabalhar, senão não existe. O sonho de colocar a escola em primeiro lugar não é nem pelo ego, mas eu sei que se a escola colocar em primeiro lugar, e eu acho que isso é todo professor sonha com isso, é que você conseguiu ensinar. A gestão orientada para resultados é a gestão que ao final faz isso. Melhores pessoas com maior conhecimento, com maior inserção, com melhor qualidade de relação e com melhor capacidade de transformação. Então, das palavras aí que vocês anotaram, juntos nós vamos elaborar uma frase com as
palavras todas. Então, vocês podem colocar aí a opinião de vocês sobre o vídeo e trazer as palavras. Quem que pode escrever a frase para nós? Eu vou tirar a minha apresentação. Quem que gostaria de abrir? Pode ser, aliás, pode ser no chat, né? Pode ser no chat. Quem que vai ali, vocês vão falando, vocês vão interagindo aí entre vocês e vamos criar uma frase única para o grupo, a respeito do que a gente escutou, a respeito da prova, a respeito da gestão dos resultados, da avaliação, de critérios de avaliação, de tudo que o vídeo abordou ali e como que terminou o vídeo ali, né? Então, vamos, a Soraya já está colocando as palavras dela ali, vocês vão colocando aí, vamos fazer uma chuva aqui de ideias e a gente fecha com uma frase, pode ser assim? Vão levantando a mão aí só para a gente ter uma ordem de quem quer falar primeiro? Pode ser assim, gente? Ou vocês têm uma ideia, querem criar alguma coisa? Acompanhe ali no chat, ó. A Soraya já colocou visão, comunidade, fortalecimento. A Paola colocou sonhos, compreensão, gestão orientada. Como é que a gente pode... Todo mundo vai colocar suas palavras primeiros. O Wesley colocou metas. A Márcia colocou mudanças. Avaliação qualitativa, experiências, integral, conhecimento. Eu ia pedir para a Soraya, mas a Soraya ela é suspeita, que ela é da língua portuguesa, né? Quem que se habilita aí a criar essa frase a partir das ideias? Mas também, se a Soraya quiser, fica à vontade, Soraya. Tem que ter todas essas palavras ou algumas? Vamos pegar algumas, porque tem umas ali que são bastante parecidas, são semelhantes, né? Qual que é o contexto que a gente está pensando hoje? Qual que era o objetivo do nosso encontro? Refletir sobre, né, os resultados, gestão de resultados. Pode falar, Wesley. Eu escrevi uma frase. Então, eu vi bastante coisa assim no vídeo que nem me deixa preocupado, eu só fico meio de cara. Né, então, lá, os sonhados, né, o que foi sonhado para aquelas escolas, eu acho que se a escola não tem sonho, efetivamente, ela não tem nem por que existir, né, então a gente tem que sonhar e fazer os nossos alunos, né, sonharem também, né, concordo lá com as metas, e daí as pessoas vão falando coisas que, ao meu ponto de vista, às vezes se contradizem, né, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a aprendizagem, mas, na verdade, a gente está se preocupando só com números ultimamente, né, porque a gente está sendo balizado em cima de números, e daí eu acho que distancia um pouco da aprendizagem e até dessa parte, eu não sei se lúdico cabe na história do sonhar, mas a gente não está conseguindo fazer o nosso aluno parar e pensar, e nem a gente, né, porque está vindo assim um turbilhão de plataformas, de um monte de coisa, que eu não consigo ver tudo isso daí se transformando em aprendizagem. Eu tenho uma dificuldade para ver isso, né? Eu gosto das avaliações externas, mas essa avaliação externa, para ela ser, para a gente se balizar, né? Para a gente ter uma ideia de onde a gente está, desde enquanto escola até mesmo na questão da rede, só que daí ela acaba sendo distorcida
né? Esse olhar acaba sendo muito distorcido, né? Na hora que o menino fala lá, avaliação qualitativa ou quantitativa, a nossa avaliação ela só está sendo a quantidade, o que você acerta, os teus índices, né? Então, isso vai fugindo, né? A gente está perdendo também, eu acredito que a escola, enquanto ela gerenciando toda aquela comunidade, né, ao seu redor. Então, eu vejo que essa essência da escola está indo ficando, né, fora. Né? E eu acho que o que a gente tem hoje, né, a mantenedora coloca isso para nós, que o número é o nosso ponto de partida. Né? Então, você não tem lá o aprendizado, você não consegue se medir você com você mesmo, então a cobrança, eu acho que ela vem dentro de alguns índices que são meio difícil da gente entender de onde vem, né? E o foco lá do ensino, né, e do que a criança está aprendendo, né, ele acaba sendo distorcido pela competição lá de BI, né, onde você está, quais são os seus índices, como que você anda. Então, eu acho que a gente está indo por um caminho muito maluco. Né, eu não sei de onde que é o vídeo, eu não consegui ver ali de onde veio o vídeo, mas na hora que aparece lá as crianças, a gente não vê nenhuma criança com tablet, nenhuma criança com plataforma, a gente vê o trabalho do professor, né? E lá os caras com caderno, eles estão no laboratório, eles estão num lugar, mas eles estão lá anotando, né? Então, essa volta ou essa retomada, enfim, né, do caderno, do estudar, né, eu acho que são coisas, não sei se a gente está indo num caminho contrário, né, do Eu que está acredito, Wesley, acontecendo. desculpa te cortar, eu acredito que é importante a gente sempre estar refletindo, né? Tanto que os vídeos, assim, quando você fala em contraditório, a gente vê que o material que está vindo para a gente discutir, para a gente, mais para frente, a gente vai ter a parte teórica ali, né, que tem material do CONSED também, são possibilidades da gente estar refletindo, né? A Secretaria de Educação, ela não fecha os olhos para a realidade do que está acontecendo, né? Então, assim, a gente tem um trabalho e a gente está vivendo o momento atual, né? Porque se a gente for fazer uma reflexão, assim, mais profunda das pedagogias anteriores, também não surtiram o efeito, né? Não se atingiram as metas, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente conhecer aquilo que não deu certo, tentar novas possibilidades, né? Até lá em Foz do Iguaçu, a gente teve uma palestra com o Wagner, ele é coordenador lá do CAED, lá da Universidade lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, né? Eles que elaboram a prova para a sede, né? Então, ele também trouxe essa reflexão, né, a respeito da Finlândia, que também está retomando o uso do caderno, do material escrito, não abolindo, né? Algumas escolas estão tentando abolir para fazer essa experiência do retrocesso, né? Do retorno do material mais escrito. Mas a gente também não pode negar isso para os nossos estudantes, porque é a forma que eles vão receber, que eles vão ser recebidos no mercado de trabalho, né? A gente falou disso no início do nosso encontro, que foi a questão, né, da gente estar sendo aí substituído pela IA, né, pela a inteligência artificial. Então, é muito importante a gente também levar essas reflexões ali para o nosso grupo de professores, agora em julho. A gente está pontuando, porque nenhum professor pode perder o seu sonho, né? Eu acho que isso é importante. Mas a gente fugiu um pouquinho ali do objetivo da nossa frase. Eu gostei que o Arnaldo colocou uma frase pronta ali, mas nós temos que construir a nossa ali do grupo. Soraya, por favor, nos ajude. O Arnaldo escreveu assim, ó: a escola ideal para mim tem que partir de sonhos, de uma escola melhor que atinja suas metas, mas que seja uma escola para todos, não somente para o resultado, mas que seja de verdadeiro aprendizado. Então, assim, quando
quando vem para nós essa possibilidade da gente discutir, porque se a gente que está ali na gestão da escola, né, você é o gestor, você é o líder ali, você, querendo ou não, você, ou junto com o seu outro líder, né, seu parceiro, diretor-geral, auxiliar, junto com a sua equipe, você, né, a gente acaba sonhando, né, todo mundo ali pensa, não, o que eu queria, né, no meu caso, minha escola, colégio professora Luísa Rosa, né? O que eu gostaria, que legado que eu gostaria que na minha gestão Luísa Rosa representasse nessa comunidade? Né? Então, é a primeira pergunta que um dos professores ali, estudiosos no vídeo, ele fala, né? Ele coloca, né? O que a gente quer? O que a nossa escola quer? Né? A gente também tem que mostrar para a sociedade o que nós fazemos de bom dentro do chão da escola. Quem mais gostaria de falar para a gente concluir a nossa frase? Porque depois a gente vai pegar a frase e vai colocar lá no nosso portfólio. Todo mundo vai copiar e já vai abrir lá daqui a pouquinho o portfólio e já vamos levar a nossa frase para lá. Quem gostou da frase do Arnaldo? Eu gostei. Eu fiz uma aqui também. Maravilha. Tá, eu fiz assim. Uma educação verdadeiramente qualitativa é aquela que permite um conhecimento integral, que proporciona experiências e mudanças, mas que, acima de tudo, proporcione fortalecimento dos sonhos e metas de cada educando. Ótimo. Ficou maravilhosa. Quem mais que arriscou escrever sozinho? Coloquei qualquer coisa aí no chat, mas eu concordo com o Wesley. É assim, esse vídeo é totalmente dispar do que é a nossa mantenedora, ela traz para nós, né? E fica bem difícil a gente fazer uma reflexão, assim, porque é importante plataforma? Sim, mas eu pego o meu aluno lá e ele não sabe escrever. E quando ele precisa utilizar a internet, a IA, né? O que adianta eu ter uma inteligência artificial se ele não sabe redigir uma pergunta certa para usar a inteligência artificial? Aí, nós não vamos conseguir fugir da inteligência artificial no próximo ano. Mas eu tenho que ensinar o meu aluno, pelo menos, saber como pesquisar. Ele não sabe fazer uma pesquisa no Google, quem dirá usar um chat GPT, usar uma Luzia, né? Ele tem todos esses recursos na mão ali no celular, mas ele não sabe usar. Então, quer dizer, essa ilusão de que a máquina vai substituir o homem é uma ilusão, né? Isso já ficou lá, e na época da Revolução Industrial, acho que já mudou um pouquinho o pensamento, né? Então, é bem complicado, assim. Então, a gente vê as melhores educação do mundo, como Finlândia, Suécia, que abandonou a plataformização e voltou para o livro didático, né? Como a gente costuma dizer ali no chão da escola, cuspe e giz, que é o que funciona, na verdade. Só complementando o que o Wesley e a Soraya falou, Danilo, eu acho que nós temos um problema muito clássico na base hoje, né? O aluno que chega para nós, ele chega analfabeto, e nós tivemos aí um problema de pandemia que agravou ainda muito mais. Eu volto a repetir, eu venho de empresas. O que o governo hoje coloca aqui, né, sistema de metas, sistema de ponto eletrônico, todo esse sistema de BI, eu conheço isso há 30 anos nas empresas, no banco e na cooperativa. Isso já tinha lá e que, de uma certa forma, acabou também lá mudando. Porque você precisa fazer algumas coisas, você precisa avaliar resultados, mas você não pode ser só por resultado. A dificuldade que a gente vê, às vezes, no Estado, é que quando você pega isso na empresa você tem profissionais em determinadas áreas que são treinados, né? Agora a gente chama de treinamento para aquela determinada área, e ele é competitivo, ele ganha por aquilo, ele trabalha com aquilo. Quando você vê para o Estado, nós temos professores que não são os professores, e ainda mais quando uma leva mais alta, eles não têm, né? Na escola não se teve essa preparação, porque o professor
preparado para ensinar. Quando você coloca essa competição, que na verdade a gente cria um certo caminho, você está se criando, né, um certo canibalismo entre as escolas, porque é a disputa do BI, de quem dá mais números, de quem dá mais resultados, a gente acaba, de repente, fugindo um pouco do foco que seria o resultado, não resultado pelo resultado, mas resultado com aprendizagem. Então, às vezes, nós vemos o nosso aluno que está chegando aí, como o professor falou, ele é ótimo na sala, mas chega lá, fez uma prova e tirou 2. Então, eu não posso somente avaliar ele por aquilo. Então, a gente tem que ter uma certa preocupação. Eu entendo Finlândia, Suécia, mas a estrutura de lá não é a nossa estrutura. Não podemos colocar uma Finlândia aqui com a nossa estrutura. Alguém já perguntou, e eu já perguntei, mas o governo não vai repor os nossos Educatron aqui. Está começando a pifar. Não sei se na escola de vocês eles são eternos. E hora que acabar. Aqui eles estão repondo. À medida que quebra, né, parece que é o mesmo problema que está gerando nas telas, né? Mas, por enquanto, está tendo uma reposição, né? Está levando, eles estão arrumando ainda. Os que estão dentro da garantia estão sendo repostos, mas aí, segundo o pessoal do CFE, vai chegar uma hora que não vai ter mais reposição desses, né? Venceu as garantias, eles não têm mais. Aí, é mais ou menos assim, né? A gente pegar o nosso time da seleção brasileira, para quem viu aí, colocar contra a Alemanha e falar assim, né, vamos meter um saco neles, né? Não dá, né? Tem uma coisa. Tem que ser realista. Então, a gente tem um disparate muito grande hoje do aluno que chega para nós, e esse analfabeto, ele é analfabeto, o nosso aluno. Ele é analfabeto e tal, ele se diz todo digital, mas ele sabe usar o Instagram e o WhatsApp e o TikTok. Mas ele não sabe fazer uma pesquisa hoje no computador, ele não sabe, você pedir para ele escrever ele falar alguma coisa, ler um artigo, ele não sabe. E até porque ele não tem mais, hoje ele não tem mais biblioteca, ele não lê mais. Na escola não se lê mais, ele lê aquilo ali na plataforma. E se o que ele escrever naquela plataforma, se ele colocar uma receita de miojo, ela vai dar nota para ele. Então, porque ela vai ler caracteres, a inteligência artificial lê caracteres, ela não interpreta texto. Então, há uma certa preocupação, assim, a gente tem que ter uma certa preocupação com a qualidade desse ensino, porque números por números a gente atinge. E números, por isso que é importante, né? Eu fiz contabilidade, números são fáceis de fazer. Agora, esses números refletem realmente a realidade daquilo que nós queremos, enquanto educador, porque o educador é um sonhador, né? Eu sempre falo que eu até brinco aqui, todo mundo critica o serviço público, os professores, né? Nós estamos a classe mais maltratada aí fora aí nos últimos tempos. Falo, me diga onde que vocês têm vocês souberam que teve alguma denúncia, alguma comprovação de fraude ou de apropriação indébita em escola. Né? Por quê? Porque o educador, por si só, ele não tem, né? Ele não tem a malícia, ele não tem aquilo da politicagem, de fazer a malandragem. E a gente não pode estimular essa competição que a gente acaba gerando. Não todos, né? Porque a grande maioria não pensa assim, mas em alguns casos a gente tem que mascarar números para poder atingir resultados. Sim, só interrompendo, Wesley, para a gente cuidar aqui da nossa gestão do tempo. Gente, as contribuições muito boas de vocês, é uma preocupação nossa. Nós somos educadores natos, né? Até no vídeo tá exposto ali que enquanto país a gente não tem, assim, a educação, ela não segue uma meta única, né? O nosso país ainda ele está caminhando para, quem sabe, um dia, futuramente, ter um projeto de governo, né? Que se encaminhe, assim, a longo prazo, né? Que não seja trocado à medida que troca a gestão,
né? Isso é uma fala nossa em todos os setores, né? A gente que estava lá em Foz, nas discussões, enquanto universidade também, né, tem tido contato com professores aí da Federal, que tem, né, alunos dentro do nosso chão da escola, fazendo estágio também, né, é uma preocupação. A universidade também, às vezes, a gente tem a impressão que está alheia à formação do professor quando ele sai pensando, porque ele sabe que ele vai dar aula, mas ele não vem com aquele sonho, né, e o vídeo ele traz isso. Eu acho que, enquanto gestores, a gente, ainda que a gente tenha que, sabe, batalhar ainda para, sabe, despertar nos nossos professores, que não seja simplesmente pessoas cumpridoras de metas, mas que a gente possa despertar esse sonho, porque a gente pensa muito no resultado do nosso estudante, quando ele fala ali no vídeo na questão da qualidade, né, que essas mudanças sejam para uma qualidade, para que o aluno, porque a gente possa perceber que ele teve um resultado depois na vida. Quantas vezes a gente sai, encontra um ex-aluno nosso, e a gente percebe ali que, sabe, que deu certo, que estudou, ou muitos que não estudaram, mas, sabe, é uma pessoa de bem, né, uma pessoa do bem. Eu acho que isso vale muito, isso entra muito na qualidade que a gente preza da educação. Eu vou dar 2 minutinhos para vocês irem lá no portfólio de vocês e colocar a frase que vocês fizeram. Podem colar essa aí que a Soraya juntou de todos ali. Podem juntar essa do Arnaldo também. Eu vou colar aqui também no mural as 2 frases. E a frase da Maria Elizabeth também, que ela leu para nós, ficou bem bacana. Se você quiser digitar aí também para nós, Maria Elizabeth, depois a gente cola tudo ali. Eu vou colar essa aqui primeiro aqui já no mural. E aí depois vocês vão abrir lá o portfólio de vocês no encontro 3. Vamos colocar lá na primeira caixa, já vamos colocar lá um título. Vamos colocar um título para hoje, nossa gestão de resultados. E a gente vai colocar essa frase aí. Já coloquei a da Soraya, agora eu vou colocar do Arnaldo. E aí depois a Maria Elizabeth, se ela digitar aí para nós. Opa, colando tudo aqui. A gente vai juntar e vai fazer uma frase única, porque eu acho que o que vocês falaram é muito importante, gente, porque a gente não pode perder essa vontade de poder discutir o que a gente pensa sobre a educação, o que ela evoluiu, e qual que é o nosso sonho, né? O que a gente pensa realmente? A gente pensa no resultado final, que é o nosso estudante, assim que termina o vídeo, né? O vídeo ele coloca ali na fala do último professor, que o sonho é ver o nosso aluno pronto, integralmente, né, integrado à vida, à sociedade, não só ao trabalho, né? Então, eu acabei de postar aqui no mural. Todo mundo está conseguindo ir lá no portfólio, gente? O que está no portfólio? Só dá um positivo para mim, por favor. Paola. Eu ainda não, prof, estou digitando a frase aqui. Tá. A Márcia já foi lá no portfólio. Wesley, Crislene, Arnaldo, conseguiu abrir o portfólio? Eu vou fazer depois, porque eu sou muito ruim para ir lá, daí eu me perco. O texto está de pé, eu estou tentando virar ele. Tá bom, Arnaldo, pode ir mexendo aí. Insere a caixa de texto. Isso, insere uma caixa de texto, Arnaldo, fica fácil, que daí você digita ali dentro. Tem o... Olha, já inseriu a caixa de texto. Ele te ouviu aqui, Marcos. Tá, isso mesmo, Arnaldo. Acabei de dar uma
piadinha. Eu não sei por que esse portfólio, o texto está colocado ali que você tem que mudar o ângulo dele, está em 90 graus, você tem que ficar alterando. Será que é um erro na hora de elaborar o Forms? Como que é, Soraya? Desculpa. Porque quando você vai lá na caixa de texto, ele está escrevendo verticalmente. Aí você tem que alterar a caixa de texto. Ah, entendi. Tá só... entendi. Aí você tem que ir lá... vertical, daí eu inseri a caixa de texto, daí ele fica normal. Então, e eu fui ajudar a minha diretora a fazer o dela, estava com esse erro. Aí agora o meu também com o mesmo erro, né? Então é na hora de elaborar a apresentação que está formatada errado. Tá, eu vou dar uma verificada depois, para a gente não perder muito tempo agora, tá? Eu vou dar uma verificada, gente. Então, conseguiu? Vamos copiar aqui a frase da Maria Elizabeth também, vou colocar lá no mural. O prof, eu não abri ainda, porque eu não cheguei em casa, tá uma chuva danada. Tá bom. Gente, eu tô ouvindo vocês, mas eu dei uma paradinha, só não abri o portfólio, tá? Tá, não, tranquilo, Cris, tranquilo. Deixa eu voltar aqui. Estou só colocando as páginas, as frases, para a gente não perder, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui, gente, nosso tempo está urgindo agora. Tem alguém que... Se vocês puderem desligar os microfones, que está fazendo barulhinho de tecla. Mas eu acho que nós atingimos nosso objetivo com a nossa tarefa aqui. Ficaram frases ótimas. A gestão de resultados. A gestão de resultados educacionais refere-se ao desdobramento do monitoramento e da avaliação de desempenho da escola relacionada à aprendizagem dos estudantes. Ela abrange processos e práticas de gestão para a melhoria dos resultados de desempenho da escola, o rendimento, a frequência, a proficiência dos estudantes, né? Que até retomando ali um pouquinho a fala do Wesley, a preocupação com as metas, com resultados, com o SAEB, né, com o IDEB, é muito antigo, né? Eu acho que desde que a gente entrou na faculdade, pisou os pés no banco da faculdade, a gente já estava preocupado com as metas, com os resultados. Aqui, daí a Soraya falou do Power BI, do BI aprendizagem, né? E vai chegar aqui nesse ponto. A gestão de resultados e as ferramentas de gestão. Dentre as ferramentas que auxiliam a gestão escolar, destacam-se duas fundamentais neste processo de acompanhamento dos rendimentos dos estudantes, que é o presente na escola, né, que é a frequência, porque assim, olha, pode falar o que quiserem falar, mas se a gente não tiver com o nosso estudante na escola, o aprendizado dele vai ser falho. Ah, mas eu tenho um aluno lá que ele é super bom, ele não vem, quando ele só vem na semana de prova, ele... Ótimo, mas quantos desses são, né? Então, a gente tem que primar pela frequência dos nossos estudantes. E o BI aprendizagem que vem aí mostrando os resultados. Nós tivemos o processo ali, até agora por último, a respeito de um trabalho que a tutoria tem feito, né? Faz o levantamento ali do Power BI do resultado do primeiro trimestre lá. E nós tivemos uma possibilidade de discutir com os dados do Power BI do BI aprendizagem no conselho de classe, e a gente conseguiu depois, na semana seguinte, fazer um trabalho com algumas disciplinas. E até o professor, um dos professores, assim, muito recente, primeira vez que ele está dando aula, recém saiu, na verdade, ele está terminando aí, acadêmico, né? E ele agora que ele está começando a entender o processo, porque ele aplicava atividades, assim, muito diferentes do que os alunos estavam acostumados. E não era nem prova, porque a escola já estabelece um valor X para a prova, e aí as atividades que ele deveria fazer, ele fez de uma forma que os alunos não entregou o trabalho, então eles ficaram com 0. Então, qual foi o resgate? Qual que foi a mudança de instrumento? Qual que foi? Então, a gente leva os professores a fazer uma reflexão.
Não, mas é porque ele não fez. Professor, ele não fez, mas ele entendeu o conteúdo, né? De levar os nossos professores, os gestores de sala de aula, a entender que é importante que o aluno aprenda, que ele detenha o conhecimento e que o conhecimento, que a nota seja consequência, seja parte desse processo, e não o principal, o fator principal. Então, aqui vai falar sobre o conselho de classe, né, que é outra ferramenta que apresenta informações de rendimento dos estudantes e possibilita em monitoramento do desempenho, que é, então, o conselho de classe. Para refletirmos, os dados levantados no colégio, no coletivo, neste importante dia, têm sido utilizados como balizadores das ações pedagógicas no cotidiano escolar, a partir das discussões que foram realizadas neste dia e dos combinados que foram realizados. Como tem acontecido o acompanhamento? Será que a gente fez só um dia lá para cumprir o calendário, o cronograma, e aí a gente engavetou tudo, deixou tudo lá? Não, o diretor que vai fazer, ó, o diretor anotou lá umas coisas, ele vai fazer. Não, a pedagoga lá da turma que ficou lá de chamar os pais para conversar com o professor. Não, a gente já chamou os pais, já entregou o boletim, os pais tomaram ciência, assinou e foi embora. Então, quais discussões que aconteceu no conselho de classe que a gente está retomando e fazendo com que isso sirva como um balizador do nosso trabalho a partir de um resultado? Que aqui, anteriormente, a gente pensou no pré-conselho e depois no pós-conselho, que essas ações que os combinados que a gente traçou lá no conselho de classe, agora a gente tem que fazer no pós-conselho. E o pós-conselho não é uma semana depois do conselho, né? É todo esse tempo que a gente tem inserindo novos conteúdos, fazendo novos planejamentos, entramos no outro trimestre. Então, aquilo que a gente discutiu lá não pode ser esquecido. Então, agora nós vamos para uma ação, para a gente poder, como atividade principal, fizemos aquela atividade da frase, rendeu bastante, então essa daqui também vai render, tá? Então, neste momento, nós vamos realizar a leitura de um estudo de caso, analisar o contexto, discutir e registrar as contribuições a partir das questões norteadoras. O que é importante? Estabelecer um redator, então a gente vai escolher um redator, respeitar o tempo de fala para que todos possam contribuir na discussão, compartilhar o documento após a conclusão com todo o grupo, para que o mesmo seja anexado no portfólio, no campo, então, aí, do nosso terceiro encontro. Então, eu fiz, gente, deixei lá, vocês vão lá agora, voltem lá no mural, quem consegue aí tá com o computador, vamos lá no mural, eu coloquei um link, vocês vão abrir um link lá. Quem que poderia abrir esse link e colocar aqui na apresentação para nós? Para que a gente possa acompanhar por aqui. Porque daí essa pessoa pode ser o redator. E daí, à medida que a gente vai discutindo, vai fazer a leitura do estudo de caso, a gente já vai discutindo, essa pessoa já vai fazendo o registro. Porque eu coloquei esse estudo de caso num documento, num doc, e aí vocês vão poder, a partir dessa discussão, já ir fazendo os registros e depois só vão colocar no portfólio, lá na página 3, no terceiro encontro, não página 3, na página do terceiro encontro. O primeiro registro é o registro da frase e depois o registro desse estudo de caso, tá? O que pode Zenil, facinho aí? O link está com acesso negado, você tem que compartilhar ele ou fazer uma cópia. Tá, já vamos lá. Deixa eu me preocupei em fazer, esqueci de mudar as... Deixa eu abrir ele aqui. Só um minutinho, gente. Acontece essas coisas. O pessoal tá frio por aí? Podem conversar, gente. O encontro é de vocês. Eu e chuva. Oi?
Frio e chuva o dia inteiro, desde ontem, aqui em Londrina. Nós do Nordeste aqui é duro, viu? A gente é acostumado com frio. Difícil. Aqui também, aqui tá frio e chuva desde sábado, gente. Troço doido. Hoje tá 13 graus, um frio danado que não tem jeito. Aqui no norte do Paraná vai ser difícil a galera tomar banho hoje, hein? Essa é boa. Já garanti. Aqui tá 12, ó. Soraya, não estou conseguindo. Você consegue me ajudar? Onde que eu... Aqui, compartilhar. Aqui, pedido de acesso. Editor. Quem que vai fazer para nós? Você pode ser. Aí você tem que colocar ali, compartilha, coloca o e-mail das pessoas, ou se não, onde está lá, editor, você coloca qualquer pessoa com o link. Tá. E aí você coloca lá como na categoria de editor. Se você quiser compartilhar aqui, eu te mostro onde você tem que ir. Tá, deixa eu compartilhar aqui, porque tá me aparecendo aqui os que me pediram acesso. Aí eu fui em solicitação de acesso. Achei aqui. Qualquer pessoa com link. Aí você tem que colocar ele como... abrir como editor. Porque você tem 3 opções ali. Leitor, Isso. editor ou comentário. Tá. Ótimo, acho que agora deu certo. Veja aí. Vou ver. Deu. Deu? Deu. Vou compartilhar, então. Isso, ótimo. Ele é um docs. Aí tem lá. Só que essa tela do BI aqui vai ser difícil de ler, né? Eu vou mostrar outra tela aqui que um dos colegas nossos fizeram. Você leia a primeira parte ali, por favor. Aliás, tira por favor, o teu, que eu vou compartilhar esse aqui. Tá. Cadê? Teve um colega que fez um PDF. Na verdade, é bom jogar no Google Apresentações, né, que é mais fácil. Sim. Acho que agora vai estar melhor para ler, né? Você lê para nós, Soraya, por favor? Leio. Estudo de caso. A Escola Paraná é uma instituição de ensino da rede estadual do Paraná, de grande porte, 1.200 matrículas. Ela enfrenta desafios significativos relacionados à baixa frequência, desempenho acadêmico abaixo da média e uma preocupante taxa de evasão. A gestão apresenta dificuldades em engajar estudantes, pais, professores e funcionários em iniciativas que promovam resultados positivos. Observe os dados da Escola Paraná conforme mostram os prints dos BIs, frequência e aprendizagem. BI presente na escola. Aí tem os índices aí, você quer que leia os índices todos? Não, não vai dar tempo lermos todos, mas nós temos aqui tudo no vermelho, né? O que a gente já percebe, né? Uhum. Então, Então, a gente tem 4º período da noite, tem uma 2ª série da manhã, e tudo no vermelho, 50% de frequência. Ali, a 2ª série A da noite é 23% de frequência. Então, em termos de frequência, a escola não apresenta nenhum dado positivo, certo? Aí a gente vai lá estou correndinho aqui para a gente ganhar tempo. Aí a gente vai lá para os resultados do BI Aprendizagem, em termos de nota.
Olha a situação. Olha aqui. Número de alunos com, né, com 0, número de alunos com notas acima de 6, abaixo de 6. Olha a porcentagem e olha as notas que eles apresentam. Estão aqui no amarelo e olha aqui o que aparece em vermelho, o que aparece em verde. Alguém quer chamar atenção aí para alguma turma? Resumo da história aqui dessa escola Paraná, né? O nome fictício aí da escola que o grupo apresenta para nós esses dados. Qual que é o resumo que a gente faz? Que é uma escola com diversos problemas, né? A frequência é baixa, né? Muito, extremamente baixa, e os resultados ele vem como uma consequência também no BAE-aprendizagem, como notas muito baixas, né? Então, aí tem um trabalhinho que é para o grupo fazer. Vamos voltar lá para o doc, vou tirar esse aqui. Coloca o teu, Soraya, por favor. E nos Estados Unidos só tem branco. Desliga aí. Então tem a nossa atividade. Pode ler, Soraya, por favor. Vamos ajudar a equipe gestora da Escola Paraná a encontrar estratégias que possam contribuir para melhorar este cenário. Questões norteadoras. A partir da leitura dos dados presentes no BI, quais deveriam ser as prioridades da equipe gestora? Identifique os pontos de atenção. Quais ações precisam ser desenvolvidas a partir dessa delimitação dos pontos de atenção? Como a equipe gestora pode realizar o monitoramento, acompanhamento das ações propostas para a melhoria do cenário? E quanto a você, diretor, de que forma as ferramentas de gestão podem te auxiliar neste processo? Aí tem, descendo mais um pouquinho, pontos de atenção, ações a serem realizadas. Acredito que a gente vai ter que preencher aqui, né? Isso, pode preencher aí mesmo. Uhum. Vamos lá, gente. Quem contribui? Primeiro ponto de atenção que vocês observam. Frequência, que tem turma ali do CELEM que tem 23%, quer dizer, uma turma que já seria fechada. Verdade. Eu acho que a frequência, o primeiro passo é você identificar os problemas de evasão, as frustrativas e começar a trabalhar a primeira frequência. Se tem aluno fora da sala de aula, como é que você vai ter resultado? Eu acho que na situação dessa escola, parece, pelo que eu vi lá, a turma que tem maior frequência, 68%, né? 68, 73%. Então, assim, é uma escola que eu acho que tem que chamar a comunidade para si, né, para ver o que acontece com eles, né, qual é o problema que eles têm quanto a essa frequência, por que essas crianças não vêm, né, e primeiro é estar vendo também com as famílias, né, por que as famílias não mandam, o que eles acreditam, se essa escola é relevante também, né, para essa comunidade que ela está inserida. Eu acho que isso é um ponto de atenção, né? Será que a escola foi e conversou com a comunidade, chamou a comunidade? É assim, ó, olhando aqui, a gente, de todas essas turmas que tem, são 5 turmas no período da manhã, as outras todas as turmas são do noturno. Então, ensino médio, então a gente já consegue visualizar que são alunos que provavelmente trabalham o dia todo e estão só matriculados, não frequentam, né? Então, todo o ensino médio aqui tem 5 turmas que são manhã, as demais são todas do noturno, então a gente já sabe qual que é o problema. Provavelmente são alunos que trabalham.
Pode ir Eu anotando tenho isso, Soraya, essa por favor. dificuldade aqui mesmo com o ensino noturno. Nessa questão de tem turmas que não atinge 60% primeiro ano, e não é falta de busca ativa, de conversar com os responsáveis. É igual quando estava falando lá da escola do sonho, eu pego pela questão, tem aluno que vem para a escola sem um caderno, sem nada, mas traz o celular, mas não para a questão de estar participando das aulas, e sim para ver jogo, para estar usando para outros meios. Entende? Então, nessa questão, a minha preocupação, eu estou já tirando em relação ao meu noturno aqui, que é uma situação que a gente fica muito preocupada, porque tem a frequência do diurno, mas chegou no noturno e tem essa dificuldade. São alunos que trabalham, sim, mas é difícil. E liga o responsável, tudo, a gente conversa, não, ele não quer ir, não tem como fazer e estudar. Mas ainda o melhor índice do noturno, que se você pegar o diurno, nono ano, que é aluno, que os pais participam, teoricamente, você vê de manhã que 63% tem só 19 alunos. Segunda série da manhã tem só 24 alunos. A outra turma, segundo B da manhã, só 24 alunos. E as turmas da noite lotadas. Então, são turmas muito pequenas de manhã. Eu penso que aqui já é alunos que já foram dados como excluídos e tal, porque não há turmas né, com tão poucos alunos assim de manhã. E, ó, segunda série da manhã com 50%, com 24 alunos. O noturno, a gente sabe, como você falou, nós também temos problema no noturno aqui. A frequência do aluno trabalhador noturno ela é menor, mas de manhã ela não pode ser uma frequência nesse nível aqui. Diurno, realmente, são poucas a questão da frequência, né, da falta de frequência dos alunos. O meu aqui, na minha realidade, né, esse é um estudo de caso, lógico, mas aqui o que mais pega mesmo, acaba pesando, é o noturno. O diurno você tem os pais mais presentes, né? Eu falo mais a questão mais no fundamental. Quando chega já no ensino médio, são poucos. Gente, eu tô aqui quietinha, que eu tô deixando vocês falarem, tá? Vocês Essa questão do aí. noturno é bem complicado mesmo, porque aqui a minha cidade tem 400 mil habitantes. Tem 26 escolas dentro da cidade, né? Eu tenho 3 escolas que oferecem no ensino noturno. Todas as outras, o noturno foi fechado. E assim, o curso, essas 3 que oferecem, uma delas está numa turma de terceiro ano, que provavelmente ano que vem não vai abrir primeiro, né? Já foi comunicada que não vai abrir primeiro ano. E as outras 2 são cursos técnicos. Então, quer dizer, tá, ensino noturno aqui na minha região, na minha cidade, não existe. A gente tem ensino noturno e o técnico também é no noturno. Né? O técnico tem uma frequência bem legal, né? A gente está sempre no amarelinho lá na frequência do curso técnico, e o noturno é bem preocupante, mas essa escola aí, no caso, tudo é muito ruim. Né? O período da manhã é ruim, o período da noite é ruim, né? Não tem, eu fico olhando ali, as melhores deles são os meus piores casos, né? Porque, assim, é tenebroso, na verdade, né? Porque para mim está bem ruim de ver ali, mas acho que é 68%, né? Que é o meu índice das turmas ruins do noturno, né? E eles estão ali com uma turma da manhã, né? É um problema sério ali de frequência, né? O que eles pensam, né? Enquanto a situação da escola, e eu acho que é reformular mesmo toda né, essa cadeia, né? A rede de proteção, o que ajuda, né? Não dá para ver ali, mas quantos alunos maiores tem? Já arranca os maiores da listagem, já vai fazendo uma limpa também, porque senão vai sobrar para a gestão, né? Quantos ali são maiores? O que não vem? Chegou o censo, tira.
Enfim, tem que, né, dar um jeito, né? A rede, eu não sei aí com vocês, a nossa rede de proteção é muito ruim. É péssimo. Né? Encaminhar para o EJA, aluno com 17 anos no ensino fundamental ainda, encaminhar para o EJA. Será que tem muita falta de professor? E aí os alunos não vão para a escola porque sabe que vai ficar com aula vaga, né? Então, não vai ter aula mesmo, então não vou. Tudo isso interfere, né? No caso do noturno, que horas que é a merenda? Será que as crianças já chegam com fome? Né? A nossa merenda é 8h20. Né? Então, é na segunda aula, porque os caras chegam mortos da fome. Né? Então, tem que... É tudo coisa para estar trazendo, né? A escola tem que estar encontrando estratégia para que essas criaturas possam, né, tá ficando, né? Comparecer, matricular, assim, o acesso e a permanência. A gente olha ali a quantidade de amparo legal, praticamente não tem atestado médico. Bem observado. Então, né, não tem atestado médico aqui. Aqui na minha escola, a turma com menor frequência é 74%, que é uma turma de segundo ano, também não tem atestado médico. Eles faltam porque eles não querem ir para a escola mesmo. Né? E aí a família é assim, é rede de proteção, é encaminhar para o conselho tutelar, mas o que o conselho tutelar faz? Nada. Então, a gente põe medo, mas não resolve, né? E eu acho que uma ferramenta que a gente tem que usar agora é esse pé de meia, né? Porque a gente tem bastante criança no pé de meia no ensino médio, então isso está dando uma amarrada bem legal, né? Eu faço uns discursos bem terrorista mesmo, né? Com essa história, porque é 85% a presença, né? Então, a gente já fez um levantamento de quantos são, né? E quantos que têm direito, que pode entrar ainda, né? E esse duzentão faz uma festa, né? Porque é duzentão no bolso, mas duzentão na poupança. Uma coisa que a gente faz também é o que são jovem aprendiz, né? O aluno que é jovem aprendiz não pode ter falta. Exato. E aí a gente faz uma pressão aqui, fala, o seu relatório vai com o número de faltas, você sabe que você não pode ter falta. E o jovem aprendiz aqui paga bem para eles. Assim, é 800, é 1.200, paga bem nas empresas que tem o projeto, sabe? Só que aí a gente fica em cima disso, mas por isso que a gente consegue bater uns 90% de frequência. Mas ainda tem bastante aluno que falta não quero ir para a escola, tá frio, tá chovendo, tá calor. É assim. Gente, vou interromper a fala. Maravilhoso, pessoal. Muito bem. Você conseguiu anotar algumas coisas, Soraya? Vamos lá, eu anoto agora. Isso, anote, porque depois você compartilha aqui no chat para nós o link antes de terminarmos, ou você, de repente, compartilha depois comigo ou no grupo. Se a gente for falando aqui rapidinho. Pode ser. Aqui o ponto de atenção. Vocês colocaram a frequência baixa, né? Baixa frequência, que mais? Ou quer falar do problema e já da ação? A ação vocês colocaram ali. Colocaram investigar, né, os motivos. A busca ativa, né? Isso. Computador. Busca ativa, rede de proteção. Que mais, gente? Reunião com os responsáveis? Sim. Reunião com pais, né? O que mais?
Acho que podia ir lá para o outro ponto, que é a questão da aprendizagem, baixa aprendizagem. A baixa aprendizagem é consequência que eles vão para a escola, né? Isso. Uhum. Exatamente. De conteúdos. Você tinha colocado a questão da falta de professor também, né? Que desmotiva, né? Pode ser às vezes do trabalho, né? Motivos externos e internos, poderia pôr fatores, né? Uhum. E o não acompanhamento, né? Porque eles não acompanham a aula, eles não sabem nada do que está acontecendo. O Wesley tinha, não sei se foi o Wesley, colocou ali que o gestor da escola, né, tem que se posicionar. Alguém falou alguma coisa nesse sentido? Que a escola tá, foi o Arnaldo, que a escola está caótica. Organização da merenda, né? O horário do. Aham. O que mais que vocês, pessoal aí do noturno, que ações que normalmente realizam para melhorar o estímulo aí, a motivação dos alunos? Eu acho que um olhar diferenciado também para esses alunos do noturno, Zenilda. Porque efetivamente não dá para trabalhar igual, sabe? São trabalhadores, né? Ele é um cara que é diferente, tem que adequar currículo, tem que... O professor também tem que ser um professor que... Flexibilização, né? Que sensibilize um pouco, porque tem muita gente boa que efetivamente não dá conta. Claro que tem um povo que é só por Deus, mas tem muita gente ali que os problemas são muito sérios, né? E se a gente for ver, o cara chega 18h50, sai 23h10, é uma pancada você conseguir deixar esse cara lá, sabe? Então, assim, eu acho que até é uma questão mesmo da própria secretaria repensar essa dinâmica, sabe? Porque a gente tem noturno desde sempre. Né? Fora então, a aula síncrona, né, Wesley? Fora a aula síncrona, que começa às 18 horas. Sabe? Então, assim, é uma pancada, assim, é muita coisa, né, em cima. Eu fico pensando lá, né, a nossa realidade aqui, a gente tem muito aluno que trabalha na construção civil. Né, o cara começa às 7h30 da manhã, vai até 5h30, 6 horas. Nossa. Né, o cara às vezes toma banho na obra e vai para a escola. Né, ele chega, o café da entrada é um negócio doido. Daí a janta, porque é janta, né, hoje é janta que a gente faz. Daí eles jantam, né, estoura o sinal do intervalo, e eles estão comendo, a gente tem que esperar, porque você não vai tirar o cara a comida é boa. Você não vai tirar a criatura do prato. Né? E dá dó, né? Ele chegar lá até as 23h10, é uma coisa que é insano, sabe? Assim, por outro lado. Né? Então, assim, são os heróis da resistência. Né? E a Soraya falou uma coisa que é verdadeira. Né? A Secretaria está fazendo de tudo para acabar com o noturno. Né? E daí está fazendo de tudo para acabar com o ensino de uma qualidade melhor para esse aluno trabalhador. Né? Porque daí a hora que vai... Eu não posso julgar lá o CB, JAEJA, essas coisas, mas claro que vai ser um ensino que vai ter algumas diferenças muito acentuadas em relação ao regular. Né? Então, assim, é uma gama de gente boa, né, que precisa trabalhar, e eu não sei como é que vai ficar. Eu fico olhando lá. Meus terceiros anos da noite são maiores do que os terceiros anos diurno, porque os caras começam a trabalhar. Né? Daí a frequência... A prioridade é estudar à noite, no caso. E a frequência é um pinga-pinga. Né? Por causa dessa história, aluno que foi bom durante o dia, que tinha frequência, ele chega à noite, o cara, né, começa a pipocar na questão das faltas. Então, é uma coisa assim que é bem séria essa história do noturno, sabe?
Talvez a gente olhe ali que são turmas pequenas, né? Talvez uma otimização de turmas não impactaria tanto assim no BI, né? Porque tudo é o BI, né? Tudo é o BI. Sim. Então, se eu tenho uma turma com 19 alunos, onde 30% falta, se eu tenho uma turma com 30 alunos, esse impacto é bem menor, né? Eu não sou muito da matemática, mas eu acho que então, é uma possibilidade. Né? Essa realidade do noturno é que agora, como tem a questão da tecnologia, né? Porque sempre foi assim, sempre a luta pela frequência dos alunos, né? Essa conscienciação não é de hoje, que quem trabalha no noturno vem lutando para isso, né? Então, é que hoje está tudo assim mais transparente. Mas essa dificuldade nós temos há muito tempo. E não é, assim, descompromisso, pelo contrário. É uma coisa que nos preocupa muito. Todos que estão aí no noturno sabem essa dificuldade que a gente enfrenta. Que é que o nosso aluno trabalhador tem um aluno realmente que leva a sério, sim. E às vezes dá dó, porque eles têm alunos que trabalham o dia todo, acorda 4 horas da manhã, está lá, às vezes, até dormindo dentro da sala de aula. Gente, eu tenho que interromper aqui a discussão. Eu acho que já ficou bom ali, né? Já deu a preocupação, assim, eu vi aqui vocês colocando, e é uma preocupação, assim, de vários, né? Não é só aqui dessa escola que veio no estudo de caso, mas é uma realidade nossa, né? Eu acho que daí, agora, então, só postamos ali no grupo o link de... Bom, a gente já tem o link, tendo o link a gente tem acesso, tá? Daí todo mundo vai postar o link lá no Encontro 3, tá? Você pode tirar, então, Soraya, por favor, gente, estamos nos finalmente. Coloquei o link no chat, tá? Ótimo, gente. Se quiser copiar daí, quem já quiser, já pode copiar daí. Então, gente, temos só mais uns detalhezinhos aqui, a gente já vai acabar, tá? Vamos voltando aqui. Então, a nossa sistematização, né, traz aqui que as ferramentas de gestão não podem ser utilizadas de formas isoladas. Elas não falam sozinhas, elas se complementam. Quando a gente fala ali dos resultados ali, Power BI, no caso que a gente usou aqui, para fazer a nossa análise ali e encontrar os problemas e apresentar as saídas, né? Por exemplo, comparar dados de frequência de aprendizagem, nem sempre a turma com menor presença é a de menor rendimento. Atribuir nome e rosto aos números. É preciso uma análise de dados que considere as particularidades dos estudantes, que foi o que vocês fizeram ali, dando né, tentando encontrar ali os motivos, os porquês, né, fazendo uma reflexão que é uma coisa não de agora, mas que sempre existiu. Essa parte que dá sequência aqui, pessoal, é sobre a intervenção que vocês vão fazer ali que vocês vão trazer para a apresentação no 5º encontro, que vocês vão fazer agora nos dias de estudo e planejamento. Vou passar rapidamente, mas como a gente ainda tem um encontro antes, né, e como todo mundo, pelo que eu percebi aqui, o grupo ainda vai discutir na escola para pensar e preparar, né, então, importante entender como é essa implementação. Cursista, entre as tarefas de seu portfólio está a implementação de uma ação na intervenção da gestão escolar. Para isso, você deve preencher os seguintes campos do seu portfólio. Você vai colocar lá o desafio da gestão. Isso aqui vocês podem fazer nesse tempo aí que está mais tranquilo sem os alunos, né? A partir das temáticas discutidas nos encontros, pense em um desafio a ser superado em sua escola. É um momento de autoavaliação e análise da sua escola. Liste quais são as dificuldades e ponto de atenção ou pontos para o desenvolvimento das ações já realizadas ou planejadas. Gente, estou fazendo confusão aqui. Essa aqui é a outra implementação, não é a do trabalho que vocês vão realizar agora nos dias de estudo e planejamento, tá? E possibilidades diante do desafio, vocês vão pensar em possibilidades, igual a gente fez agora. A gente levantou a situação desafiadora.
o que está acontecendo, as causas, as consequências. E vamos pensar, então, em estratégias para sairmos fazendo um plano de ação. No plano de ação está planejar ações para efetivar as possibilidades pensadas em sua escola. Não esqueça de estabelecer uma ordem possível para as ações. Quem serão os agentes da escola que serão envolvidos e em quanto tempo devem ser executadas. Depois vocês vão fazer o registro da ação, todo mundo aqui, acho que a maioria já fez formador, tem que apresentar isso no final. Apresente evidências da efetivação da ação planejada. Esses registros podem ser feitos de forma em vídeos, gráficos, tabelas, dados, imagens, depoimento de alunos, professores e funcionários. A implementação deve ser feita na carga horária para além dos encontros síncronos. Fazem parte da carga horária síncrona total do curso. Sua apresentação será feita durante os encontros 7 e 8. A entrega final deve ser feita no dia 16/8. Estou falando aqui, então, da implementação final, tá? Não é a nossa atividade que a gente vai ter ali agora nos dias de estudo e planejamento. Mas, como eu falei, semana que vem a gente ainda tem um encontro, a gente vai pincelar melhor, vou dar um espacinho logo no começo para a gente tirar as dúvidas sobre o trabalho que vocês vão desenvolver. Vocês vão fazer registros no 5º encontro, tá? E lá no 7 e no 8º, os 2 últimos encontros, a gente vai fazer a apresentação da implementação, que vocês vão escolher qual é o desafio que vocês querem implementar dentro da gestão de vocês, da escola de vocês. Alguma pergunta? Não? Quem pode ler para nós a frase final? Opa! Pergunta só na hora da prova, professora. Tá bom. Lê para nós, Paola, por favor. Sinceramente, os resultados de aprendizagem são a certificação que atesta aquilo que o estudante sabe, compreende e é capaz de fazer no final de um processo de aprendizagem. Vista persistente. Isso mesmo, gente. Olha, foi muito bom o nosso encontro, riquíssimo, né? Esse aqui, os slides, eles foram mais curtinhos, embora teve 2 atividades bem densas, né? Que vocês puderam participar, foi muito bacana. Faltaram alguns colegas, né? A Crislene entrou, não conseguiu permanecer. Faltou a Fabiola e faltou a Antônia também. Mandei recadinhos, a Antônia disse que está com a internet bem ruim hoje, não conseguiu participar. Mas aí a gente se encontra a semana que vem. Quem que pode trazer a poesia no início do nosso encontro da semana que vem? Vamos escolher já, para eu não ficar perturbando vocês lá no WhatsApp. Quem não fez ainda? Já foi a Soraya, já foi a Maria Elizabeth. Agora podia ser um dos homens, né? Tá bom, Wesley, pode fazer, vai. E o Wesley acabou de cair. O Wesley acabou de cair. Cadê o Wesley? Volta, Wesley. Arnaldo, sobrou para você. Eu não vou assumir de fazer a poesia semana que vem, até porque terça-feira eu vou levar meu menino no médico, ele faz um procedimento em Cascavel. E é à tardinha. Eu não sei se eu volto a tempo. Tá bom. Dá quase 100 quilômetros, né? Certo. Eu levo ele tem lá 5 horas da tarde, eu não sei se eu chego a tempo do encontro semana que vem. Tá bom. Tranquilo. Quem que pode fazer? Márcia? Paola? Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Sorriu. Quem sorriu é? Eu tô. Poesia não dá certo, não, comigo. Posso trazer, eu trago. Sem problema, eu vou trazer. Vou trazer uma música de volta. Se eu achar alguma, eu trago também. Tá bom, fechou. Gente, vamos fazer o print de tela aqui, todo mundo sorrindo. Ótimo, já fiz, só vou postar aqui. Ótimo. Agradecer muito, gente, vocês, no meio desse recesso aí,
né? Friozinho, todo mundo aqui com a gente. Muito obrigado, pessoal. Bom descanso para vocês. A gente vai se falando. Se alguém quiser ficar aí no final para tirar alguma dúvida do portfólio, fica à vontade. Vou parar a gravação. Muito obrigada, pessoal. Agora deixa eu perguntar. Nós que agradecemos. Boa noite. Como é que está na escola de vocês os recessos? Só dos professores? Só a direção trabalhando.